Bom, agora a gente vai estudar uma coisinha, a gente vai voltar um pouco aqui, né? Que é, como é que eu vou dizer assim, ó, um outro jeito da gente observar algumas condições, né, em relação ao produto de solubilidade do sal. Que é o seguinte, ó, a gente até já se acostumou a fazer os cálculos lá a gente já estudou o KPS e tudo mais, né? Mas a gente se acostumou a fazer os cálculos, até eu vou puxar um aqui que a gente já fez, ó, o segundo exercício, por exemplo, né? Se eu sei o KPS de um sal, eu consigo descobrir a concentração dos cátions e dos ânions que estão solúveis na solução, né? Na real, é isso que quer dizer esse tipo de exercício aqui. Então, se eu sei o KPS do sal, e eu sei que esse sal aqui, cloreto de prata, ele gera 1 mol de prata e 1 mol de cloreto, então são quantidades proporcionais, né? Então, se eu chamar essa quantidade de X, essa aqui eu posso chamar de X também, que são quantidades iguais, né? E aí eu faço o cálculo aqui, descubro quem é o X. Depois esse valor de X, na real, ele é a concentração da prata ou a do cloreto. De modo que se eu multiplico de novo aqui um pelo outro, vai dar o KPS. A questão é que isso aqui, como é que eu vou dizer, não está errado, está certo isso aqui, né? Só que ele dá uma ilusão pra gente de que sempre essas quantidades aqui vão ser iguais. Precisam ser iguais. Por exemplo, se eu chamei de X, essa outra pode ser X. Mas não, pessoal, aí é que tá. Não obrigatoriamente elas tenham que ser iguais. Para nós, quando a gente quer descobrir a concentração deles, é muito mais prático fazer isso, entendeu? Ver que eles são iguais e chamar os dois de x, e aí na matemática é bem tranquilo. Mas é bem possível, pessoal, um desses valores aqui ser um pouco maior do que o outro. Mas aí é claro, se eu aumentar um pouco esse aqui tem que diminuir. De modo que sempre um multiplicado pelo outro dê esse valor igual ao KPS, entenderam? Então o que eu quero explicar agora para vocês e até fazer cálculo em relação a isso, é que é possível esses valores aqui não serem iguais, né? Então é possível eu ter uma quantidade maior de prata, mas aí obrigatoriamente eu vou ter um pouco menos de cloreto. Ou vice-versa, eu posso até ter um pouco mais de cloreto do que prata, mas se eu tiver mais cloreto, eu tenho que ter menos prata, entenderam? De modo que sempre essa conta aqui tem que bater com o KPS, tá? E aí então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, essa parte do... É porque eu notei isso também, que muita gente não se dava conta desse detalhe aí, né? Então aqui, eu já incluí aqui no material, né? Até eu faço na aula, eu faço isso no Excel, porque isso aqui tem nos livros e tudo mais, né? Mas geralmente no livro já está o gráfico pronto lá. Então aqui vamos fazer assim, pessoal, eu vou fazer no Excel aqui para vocês verem também, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um sal. Eu peguei como exemplo aqui no material, que está na página 3, o sal fluoreto de bário, tá? Então, o fluoreto de bário, qual seria a constante? Qual que é o KPS do fluoreto de bário? O bário, a molécula, a cada 1 mol do sal fluoreto de bário, ele gera 1 mol do bário e 2 mol do fluoreto, certo? Então, essas quantidades aqui, se a gente chamar essa quantidade aqui de X, essa aqui vai ter que ser 2x, lembram disso? Vamos fazer de novo aqui, só porque era para vocês lembrarem, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, lembrem aqui, ó, o sal fluoreto de bário, só que aqui eu não vou poder escrever o subscrito aqui, porque, mas eu, né, eu não posso botar o doisinho pequenininho ali, né? Mas esse sal aqui é em água, né? H2O, vamos fazer tudo meio toscão aqui, mas dá para entender. Esse sal aqui, ele vai, se ele se solubilizar, ele vai gerar o bário 2+. Ah, como é que tu sabe que o bário é 2+? Primeiro que lá na tabela periódica, olha onde é que está o bário. É 2+, né? Metal alcalino terroso. Mas vamos supor que tu não soubesse. Vamos supor que tu não soubesse. O flúor é um halogênio, pelo amor de Deus, tu tem que saber que flúor é halogênio, então o flúor é menos, né? Então se tu tem 2 flúor é porque o bário é 2+, né? Então aqui o fluoreto, aí ele vai gerar 2 mol de fluoreto, né? Então a gente vai ter 2 fluoreto aqui. A reação é essa daí, né? Então, a, as quantidades que eu vou ter desse sal aqui, se eu solubilizar esse sal aqui, a cada 1 mol do sal, eu sempre vou gerar X mol, né? Vamos por aqui que eu tenha... Eita, peraí.
eu tenho X mol de fluoreto de bário, ele vai gerar X mol de bário 2+, e vai gerar 2x, né? Duas vezes. Porque a cada mol da molécula ele gera 2 mol do fluoreto. Então ele vai gerar 2x de fluoreto, né? E aí então lá no cálculo do KPS, vou ter que aumentar aqui, vou dar um espaço aqui para não confundir. Mas lá no cálculo do KPS do sal, a gente vai ter x vezes 2x ao quadrado, né? Entenderam? E aí, se eu quiser isolar o x, né? Aí a gente vai ter que fazer todo o cálculo e tudo mais, mas beleza. A questão, qual é o tipo de cálculo que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar com um valor aqui de x, né? A gente vai chutar um valor, né? É bem isso. O KPS eu sei, né? Porque eu já tenho tabelado o KPS. E o tipo de cálculo que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, ó, eu vou atribuir um valor para bário. Eu vou pensar assim, e se eu tiver a concentração tal de bário, sabe? Inclusive, deixa eu voltar no meu material aqui. Ó, a primeira que eu atribuí foi essa aqui, ó, 0,001 molar. Então é bem isso, eu vou chegar aqui e vou dizer, lá nos meus cálculos, que a concentração do bário foi 0,01 molar, digamos assim. Se ela for, é bem isso que eu estou dizendo, ó. E se eu tiver 0,001 molar de bário? Quanto que eu ainda posso ter de fluoreto para esse cálculo aqui bater, né? Fazer toda essa continha aqui desse lado, que é essa conta aqui, ó, o 0,01 vezes a quantidade que eu não sei de fluoreto, entendeu? Então agora aqui já vai ser 0,01, né? Então, ó, se eu estou dizendo que a quantidade de bário é essa daqui, qual a quantidade máxima que eu posso ter de fluoreto para que essa conta aqui bata com o valor do KPS? Inclusive lá o KPS estava 1,7 vezes 10 na, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá na real esse KPS aqui, o valor dele, não, vamos deixar escrito aqui KPS, senão vai, deixa assim, mas era esse aqui, ó, é 1,7 vezes 10 na menos 6, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,7 vezes 10 na menos 6. Então esse número aqui eu já sei, esse aqui eu já sei, minha única incógnita é o x. Então para mim descobrir esse x aqui, ó, o que vai ser o x? O x vai ser esse x ao quadrado aqui, ó, o x ao quadrado aqui, vai ser igual ao valor do KPS, né, que está do lado de lá, dividido por esse valor aí, o 0,01, entenderam? E aí, depois esse ao quadrado aqui, vai passar para lá como raiz, né? Não tem como fazer a raiz aqui, eu acho, mas vou fazer tipo como se estivesse fazendo Excel já. Eu vou fazer a raiz quadrada do KPS dividido por aquele valor lá. E aí eu vou achar o valor de x. Então, quando eu achar esse valor de x, o que é na real? Na real é o seguinte, ó, se eu arbitrariamente estou dizendo que eu tenho essa quantidade de bário na solução, quanto que eu posso ter, qual é o máximo que eu posso ter de fluoreto para esse cálculo ainda bater com o KPS, entenderam? E aí vai mudar, né? E na verdade foi esse cálculo que eu estou mostrando para vocês aqui, um rascunho, né? Foi esse cálculo que eu fiz lá no Excel. Inclusive ali no material eu deixei bem ilustrado, digamos assim, né? Na verdade a conta eu fiz lá no Excel e aqui eu puxei uma flechinha para mostrar que para mim achar a concentração de fluoreto, o cálculo que eu fiz foi esse, foi a concentração do KPS dividido pela concentração do bário, entenderam? Esse tipo de cálculo aqui vai sempre depender do jeito que ficou a equação matemática que descreve o KPS do sal, né? E a equação, ela depende, basicamente depende da proporção molar do sal, né? Se o sal ele produz 1 mol do cátion e 2 do ânion, entendeu? E assim vai, né? É isso que dita a equação do KPS do sal. Então, vamos olhar como é que ficou a coisa aqui, né? Eu inventei o valor 001, mas depois eu inventei outros valores. Eu inventei o valor 005, né, que já é o dobro dele. Depois eu inventei o valor 0,01, que é o dobro desse. Depois eu inventei o valor 002, que é o dobro desse. E aqui eu aumentei um pouquinho. Devia ter feito o dobro desse também, né? Agora eu já fiz, mas podemos mudar, porque eu vou fazer um depois. E aí, então, aqui, nessa célula aqui, ó, do Excel, eu mandei o Excel fazer esse cálculo aqui, ó. E por que eu fiz isso aqui no Excel? Porque o Excel já é uma ferramenta, é uma planilha de cálculo. Então, ele é uma ferramenta que facilita os cálculos, né? Por exemplo, fazendo isso aqui no caderno, eu vou ter que pegar a calculadora e fazer esse cálculo aqui. Se eu mudei a concentração aqui, eu vou ter que pegar a calculadora e fazer o mesmo cálculo de novo.
Se eu mudei a concentração aqui, eu vou ter que pegar a calculadora e fazer o mesmo cálculo de novo. Só aqui eu ia ter que fazer o mesmo cálculo 5 vezes na calculadora lá, tá? E no Excel não. Eu vou ensinar para vocês que no Excel, quando a gente tem cálculos repetidos, é o mesmo cálculo, só muda as variáveis, a gente pode mudar todas as variáveis ou algumas. No caso aqui, essa aqui muda, mas essa aqui nunca muda, né? A variável KPS não muda. Então, a gente pode colocar o cálculo numa célula só e depois arrastar o cálculo para todas as células que a gente quer que seja feito aquele cálculo. E é isso que eu vou mostrar para vocês também. E aí, caso alguns de vocês não saibam absolutamente nada de Excel, aqui já é uma oportunidade de aprender. Um uso bem simplificado do Excel. E durante essa disciplina, cada vez que se proporcionar alguma coisa que é possível de usar o Excel, ou seja, o Excel facilita a nossa vida, né? A ideia é essa, eu só vou usar o Excel porque ele facilita a minha vida, eu não vou sofrer lá no Excel. O cara vai escrever texto no Excel, entendeu? Então eu só vou usar o Excel quando ele facilita a minha vida. Então, cada vez que surgir uma oportunidade dessa, na disciplina aqui, eu vou abrir o Excel e fazer essas mesmas coisas lá no Excel, né? E depois, inclusive, no semestre que vem, que é Química Analítica Quantitativa, eu vou ensinar todos os assuntos fazendo só na calculadora, mas também fazendo no Excel, dos dois jeitos. E aí, é claro que na prova eu deixo o aluno escolher, né? Inclusive, na prova o aluno pode levar o computador e tudo mais, e assim vai, né? Só não vão poder ficar mexendo na internet, é claro. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui esse cálculo aqui já foi feito, né? Ó, já está pronto aqui, isso aqui é só uma imagem do Excel. E depois que eu faço o cálculo, eu mando traçar um gráfico. Nesse gráfico aqui, esse eixo X aqui, ó, são a concentração do bário. Ó. Vocês podem ver que nesse eixo X aqui a gente tem as diferentes concentrações de bário. E nesse eixo Y, até escrevi aqui na coluna, aqui, ó, tá? Nos rótulos do gráfico, ó. E nesse eixo Y eu tenho as diferentes concentrações de fluoreto. Então vejam que o KPS nunca muda. O KPS é a constante do produto de solubilidade. E o KPS depende dessa equação aqui. Mas é aquilo que eu digo. Se esse aqui aumenta a quantidade, esse aqui obrigatoriamente tem que diminuir. E vice-versa. E isso a gente consegue enxergar direitinho nesse gráfico aqui, ó. Então o que é essa linha azul aqui, pessoal? Ela já é uma linha de tendência entre os pontos que nos mostra claramente a seguinte coisa. Essa linha azul aqui, ela consegue nos mostrar quais são as proporções, né, em diferentes proporções, né, quais são as proporções de bário e fluoreto em que a quantidade de bário multiplicado por 2 vezes a quantidade de fluoreto e essa 2 vezes ao quadrado, essa conta bate igual ao KPS, entenderam? Então a linha azul é isso, é possíveis valores numéricos de bário que multiplicado por um outro possível valor de fluoreto, que vai ter que ser 2 vezes a do bário, né? E também depois, e ainda elevado ao quadrado, possíveis valores numéricos, todos os possíveis, em que a gente faz esse cálculozinho aqui e o número bate no KPS. É isso que é essa linha azul. Então, e quando a gente faz um cálculo, vamos acompanhar a teoria aqui, ó. Quando a gente faz um cálculo desse e bate igualzinho ao KPS, que inclusive é uma coisa que na prática é dificílimo de fazer, né? Ou a gente faz com menos ou a gente faz para mais. Mas quando a gente faz esse cálculo e bate igualzinho ao KPS, que tipo de solução é essa? É aquela famosa solução saturada, mas que ainda não tem o precipitado. Entenderam? É o máximo que a água consegue solubilizar do sal, mas ninguém colocou um pouquinho a mais. Está bem certinho. Então essa é a linha azul aqui. Então o que quer dizer a linha azul? É a situação onde eu tenho uma solução exatamente saturada. Não tem precipitado. Se a gente imaginar a combinação de valores abaixo da linha azul, a gente vai estar numa situação insaturada. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Imaginem que eu tenho 0,005 mol do bário, que é esse valor aqui, e eu tenho 0,01 do fluoreto. Vejam que o ponto entre 0,05 vai vir aqui e o 0,01 vai vir aqui. Eu vou ter um ponto aqui onde está o mouse, tá? Se eu tiver essa proporção aqui, 0,005 molar de bário e 0,01 de fluoreto, isso é uma situação onde todo o sal que está no meio aquoso está solúvel. E ainda dá para jogar um pouco mais, inclusive. Então a gente está na situação insaturada. E combinações que deem pontos acima da linha azul, a gente vai estar na situação de uma solução supersaturada. Já a água solubilizou tudo que podia e agora a gente tem precipitado no fundo do frasco, entenderam? Então é isso. Então agora no próximo vídeo eu já vou começar a fazer isso aí, fazer esse exemplo e outros, né? Só até para vocês pegarem como é que faz, né? Mas eu vou fazer ele lá no Excel. Vou abrir uma planilha do zero. Então vou fechar o vídeo aqui.